Oi, eu sou a Lia Camargo. E eu sou a Lu Carniti. Sejam bem-vindos ao Essa Tal Maturidade. Um podcast que fala assim de todas essas delícias e das dores também da mulher madura. Você pode acompanhar a gente no YouTube ou no Spotify. A gente também tá nas redes sociais como @ETMcast. Já se inscreve aqui no YouTube também. E aproveitando, a gente tá hoje com uma convidada para falar aqui um pouco sobre as delícias e as dores de términos, porque junto com o término vem o recomeço. Ela é uma criadora de conteúdo que surgiu agora, mostrando pra gente como é possível ser feliz muito no simples. Ela traz aqui um tom sempre de humor, tem uma acidez maravilhosa. Eu sou fã, acompanho desde lá de atrás da arrumação das camas. Seja bem-vinda, Jacira Doce. E agora também futura podcaster. Já fico spoiler. Gente, que coisa boa, vocês são bonitas, vocês falam bem, né? Que Maravilha, é um prazer estar aqui. Que bom que deu, a gente vem ensaiando, né, um tempinho, que bom que dessa vez deu. Verdade. Tô muito feliz de estar aqui. Que aqui. bom que deu certo, a gente Obrigada. teve algumas possibilidades de datas, agora graças a Deus deu certo. E eu lembro que a gente estava mapeando, né, as convidadas dessa terceira temporada, e aí eu falei assim, uma reunião que tava só nós duas, né, e a gente falou assim, passando, eu falei, Li, eu queria tanto que a Jacira viesse. Ela é minha amiga, eu vou falar com ela. Você é minha amiga, Não você tem não como, sabe, amiga online. talvez. Só que a gente é amiga. Mas a gente troca mensagem, acabou, amiga. Hoje em dia é isso. Aí eu falei, não acredito, então vamos lá, é um prazer ter você aqui com a gente, é um sonho se Prazer realizando. é meu. Obrigada por ter vindo. Obrigada de coração. A gente fala aqui, então, muito sobre a maturidade, né? Sobre as delícias e as dores de ser uma mulher madura, que já passou dos seus 30, 35, que já tá chegando ali no momento que a gente olha e fala assim, eu não sou mais obrigada a tudo, né? A fazer tudo. Então, a gente se percebeu, o podcast ele começou porque a gente se percebeu precisando conversar sobre assuntos que não são falados, né? As mulheres que vêm antes da gente de produção de conteúdo são poucas que vão falando sobre essa experiência, ainda tinha tudo muito velado, né? Sobre a maturidade. A gente tá envelhecendo com a internet, né? É isso, né? Não era falado. E agora a gente tem um espaço, esse aqui é um espaço pra gente falar sobre as dores e as delícias da maturidade. Mas antes da gente começar a falar sobre as dores e delícias da maturidade, se conta um pouco como você chegou até aqui. Eita. Assim, eu tenho só 6 anos, né? Como eu vim parar aqui, mas me conta como que você chegou à Jacira de hoje? Que, quando eu conheci, você ainda não era criadora de conteúdo pra valer, assim. Você era CLT. Era CLT. E aí, como fazia foi isso? Nas horinhas vagas, assim. Sempre gostei muito de me comunicar e sempre achei que eu tinha boas dicas pra dividir com as pessoas, assim. Eu tenho um olhar, eu lembro que eu trabalhava numa empresa de administração de condomínio. E aí pertinho tinha uma lojinha barata de roupa, e aí eu usava umas brusinhas, encontrava, fazia uns achados legais, e as pessoas falam, como é que você consegue entrar nessa loja e achar coisas tão interessantes? E aí eu fiquei pensando, cara, talvez eu tenha coisas legais para dividir com as pessoas. Então, sempre teve essa coisa de gostar de me comunicar, e acho que eu tenho um senso estético bacana, então sempre gostei muito de fotografia. E aí eu ia fazendo ele de uma maneira muito intuitiva e nos espacinhos, né, que a CLT dá pra gente mostrar um pouco da nossa vida nas redes sociais. E surgiu assim, e aí depois virou maior. Eu percebi que estava ocupando mais espaço no meu HD. E aí, eu não gosto nem de um emprego, imagina 2. Né? Lindas. Aí pra mim não deu, né? Segunda dupla, né? Já pensou? Porque você sempre tem os seus vídeos da segunda-feira, já pensou Já segundar imaginou? duplamente, né? Pro CLT e Duas pro... segundas-feiras. Não, ninguém merece isso. E você ninguém trabalhava merece com isso. redes sociais, né? Você era BI, não era? Eu era BI. De social. Na Confederação Nacional da Indústria. E eu acho que talvez esse seja o meu término mais significativo, assim. Sair dessa empresa, eu tinha um sonho de trabalhar numa empresa grande, que eu não conhecesse o dono, sabe? Que eu vinha de uma empresa familiar, era eu, o dono e o amigo do dono. Quais as chances, né, gente? Sabe? Depois ele contratou a filha dele. Aí ficou muito complicado pra mim. Eu falei, cara, eu quero trabalhar num lugar grande, sabe? E a SNI tem um prédio espelhado, grande elevador panorâmico que fazia foto do look, sabe? E aí, sair desse emprego na CLT pra mim foi muito difícil, porque eu tava feliz. E eu tava feliz e sabia, que eu acho que não é sempre que a gente sabe, né, que tá vivendo uma coisa boa, eu sabia. Eu me identifico, porque eu trabalhei na Editora Abril, que era o auge da minha vida, e inclusive quando eu fui pedir demissão, a minha mãe falava assim,
Mas filha, você tem plano de saúde. Exatamente Poxa, isso. os benefícios, às vezes não é Não o é. salário não, mas o benefício, Isso. um VR, que saudade né? do meu VR, É. gente, Isso meu dá Deus. saudade. Blogueira não tem. Não tem. E aí eu saí, eu lembro que foi um dia que as pessoas foram me levar no elevador, e aí todo mundo chorando, sabe? Eles falaram, ai, dá um autógrafo pra gente, porque você vai ser muito grande. Então, esse foi um fim muito sofrido pra mim, mas é o que me trouxe até aqui também, né? Sim. Isso. Eu acho que todos esses fins, esses nãos que a gente vai dizendo ao longo da vida, eles vão encaminhando a gente para uns sims muito grandiosos. E que são assim. necessários, né? Já se eu lembro você falando, eu lembro, pra você ver de quando sou sua seguidora e sua fã e acompanho muito seu trabalho, do look do dia para o Arrume-se Comigo, né? Pra que você trabalhar. fez pra ir trabalhar. E o Arrume-se Comigo, pra pedir demissão. O Arrume-se Ai, Comigo. esse vídeo, Esse gente né? do céu, esse eu O Arrume-se Comigo fiz com um foi... nó na garganta, assim, Foi. porque eu sabia que era um dia de uma virada na minha vida. Eu precisei ter muita coragem, porque tem, enfim, o medo da escassez. Eu fiz muita E o seu terapia para balanço pedir foi demissão. assim, tô ganhando mais dinheiro aqui já na internet, foi algo assim. Não, capricorniana, né, gente? É tudo sobre eu Pix também no final sou. do dia. Eu tenho Vênus em Capricórnio, então assim, Nossa, amiga. o que toca meu coração? Dinheiro, basicamente. O que você gosta de Pix? O que me emociona. Muitos zeros na conta, né? E aí eu fiz muita terapia e eu falei assim pra minha psicóloga, eu tô com muito medo de ter problemas financeiros que eu já tive. E ela falou assim, Jacira, a gente não volta pra lugares que a gente já saiu. Pode ser que você tenha problemas sim, provavelmente você vai ter, mas são outros, porque você é uma outra pessoa. Oh, gostei. É verdade. Não, um jeito tem de lugar que a gente enfrentar não esse medo, né? volta. É. A gente não volta para os lugares que a gente já foi, assim. São Sim. novos, eu gosto de novos problemas. Sabe assim? Ah, não, gente, Deus me livre. Você ficar tendo o mesmo problema a vida inteira. Novas coisas. E a maturidade traz muito isso pra gente, né? Tem o medo, tem a ansiedade, vai dar certo, não vai dar certo, mas tem uma certa segurança de que assim, Eu já sei o pior qual foi. Isso, Eu já isso. tive, nessa longa vida até os 40, isso. eu já tive os piores. Então, É. isso, a gente não volta, não tem como. Quando Não, vê que tá porque- quase no poço, ser tipo, não, vamos nadar aqui. Porque... Dá pra subir, né? E pode ser, até ser que você vá pro poço, mas é que você é outra. Sim. também. Então você vai dar um jeito de lidar com aquilo de uma forma diferente que você lidou. Então, precisa de muita coragem, porque eu acho que instabilidade financeira... Eu estava falando ontem que eu acho que o desemprego talvez seja a pior coisa que um adulto possa enfrentar, né? Gente, não dá. Não, Isso. precisa entrar dinheiro. Para você ser livre, precisa ter dinheiro. Para você poder fazer escolhas. Então, eu fiquei com muito medo. Eu falei, meu Deus, será que eu peço mesmo essa demissão? Mas era isso, assim, eu fiz a conta, coloquei na balança, juntei um dinheirinho e falei, cara, eu acho que dá pra ir, assim. Especialmente como mulher, a gente vê muito isso hoje, porque a gente tá vindo de uma geração nova que, diferente das anteriores, que ainda existia muita dependência financeira do homem, né, do marido, então tem que casar porque o marido que sustenta, etc. E a gente já tá num momento que a gente percebe a força e o poder que a gente tem na mão tendo emprego, tendo dinheiro, né? Isso. E que não tem mais que atrelar necessariamente isso, né? Você, quando você fez essa transição, você estava junto, você estava casada? Como que era? Você estava solteira? Gente, eu acho a vida tão life, né? Porque, assim, foi tudo muito junto. Eu pedi demissão e uma semana depois eu me divorciei. Foi um movimento, assim... Sim. Uma sincronia da vida me levando para um outro caminho tão importante. E aí, se eu coloco na balança, eu acho que sair do emprego doeu muito mais do que me divorciar. Capricorniana, né, bem? Onde é que dói, né? Onde é que dói? O dinheiro mesmo. E eu me mudei de casa, aconteceu muita coisa, assim, em 15 dias, sabe? A chave virou muito rápido. É claro que foi uma relação de 8 anos... Eu lembro dele ele aparecia, ele era público, né? Aparecia nos vídeos e tal. E aí foram 8 anos e 1 ano e meio bom, tá, gente? De verdade, assim. Uma média não muito legal, bacana. Juro, assim, se eu olho todo o histórico da relação, legal, 1 ano e meio. Os primeiros 1 ano e meio. E aí eu acho que cada uma tem o seu tempinho, né? Talvez eu tenha demorado um pouquinho pra chegar nesse fim. A gente foi tentando muitas coisas, mas eu acho que é isso. Talvez eu demore um pouquinho pra decidir finalizar algo, mas quando eu formalizo, já finalizou tem tempo em mim. Exato. Então, tanto que
ai, sofri pra caramba. Não, porque eu fui sofrendo ao longo da relação. Foi acabando, né? Então... A maturidade traz isso também, né? Assim, não vai acabar a tua vida. Foi o que aconteceu um pouco com você, né, amiga? Não, e divórcio, no assim, término, o que eu ouço no geral, né, das mulheres, é isso, que a mulher, ela realmente vai terminando aos poucos. Então, quando ela verbaliza aquilo, ela já pensou em todas as possibilidades, ela já fez todas as tentativas, ela já sofreu tudo que ela poderia sofrer no pós, então, assim, meio que já tá... Então, é isso, só dá pra ser isso, é isso, tá decidido, decidiu e foi, né, acabou. Porque eu lembro que quando você anunciou, já tinha tempo que você tava idealizando isso, e você anunciou quando já tinha divorciado, já tava... Putz, né, já tudo... tava no papel, já tinha passado, eu e aí escondi um segredo por um tempão. E uma galera vinha e, nossa, você não tá sofrendo, nossa, você não tá... não, então... Não, amigos, já foi, o sofrimento já foi há muito tempo, foi né? prévio, eu paguei antes, paguei... E aí, prestações prévias. E aí você teve, então, uma virada, né? Foi uma virada total de vida. Você deixou o emprego que você tinha, o CLT, foi empreender. Mudou de casa, solteira. E aí, como que foi você se enxergar, assim, nesse momento? Você acha a família achou que você pirou? Ou assim... crise eu já de meia-idade. Essa fama, né, na minha família. Ela é doidinha, olha lá, ela grava uns vídeos. A menina que grava uns vídeos da família. Eu acho que não são... A minha mãe comenta as fotos dele até hoje, isso me pega, viu? Mãe, pelo amor, já deu, gata. Ela tem 3 anos, ela comenta lindo, beijos. Não, de acordo com a minha mãe... De acordo com a minha mãe, não existia sogra. Ela faz questão de me falar isso de vez em quando. Não existia sogra, de acordo com a legislação brasileira. Sei lá, gente, pelo amor de Deus. Legislação, ela vai jogar essa, sabe? A minha mãe tem foto, né? Na casa dela. Aí quando eu viro, eu falo, mãe, não vai, eu tô aqui. Aí depois você desvira. É uma querida, um beijo, mãe. Ela é maravilhosa. A pergunta era, se surpreendeu a família. Eu acho que tava todo mundo vendo que era uma relação que, sabe? Porque eu acho que eu sou uma pessoa, apesar de ter um pouco carisma, eu sou solar, sabe? Eu tava... murcha, apagadinha, morna. E eu acho que a gente vai comunicando que não tá bem. Então, não acho que surpreendeu muito, sabe, a minha família. Eu acho que foi muita coisa, só que eu também vinha conversando. Olha, talvez eu peça demissão. Olha, talvez eu me divorcie. Eu fui contando, assim, não tá legal. Então, eu acho que não preocupou muito, não. É porque eu acho que quando você se divorcia e você pede demissão, gente, eu acho que a preocupação é a demissão, tá? Pois olha, eu como mãe... Gostei. Faz logo tudo. Você que quer se divorciar e tá com medo da família, pede demissão junto. Eles vão ficar muito mais preocupados com o seu salário do que com o seu casamento. Vai ser só um detalhe, né? Eu como mãe, eu me preocuparia mais com como é que essa minha filha vai sustentar do que como é que ela vai se virar sozinha. Amiga, porque... a gente é muito capricórnio, que eu também sou capricórnio. Cara, eu sou terrivelmente capricorniana. Eu levo isso pra análise, inclusive, porque eu falo, meu grande medo é a falta, e é não poder prover, e assim, e se? E tanto que eu precisei pedir demissão para empreender, né? Eu tava só na última empresa que eu trabalhei 10 anos, eu já tava assim, no lugar onde eu sempre quis estar, trabalhando com o que eu queria, e aí eu precisei pedir demissão de eu tinha um salário incrível, benefícios maravilhosos, como a gente tava falando aqui, plano de saúde, auxílio creche, eu com 2 filhos, eu pedi demissão na licença maternidade do meu filho. Deus. Do meu segundo filho, então eu tinha uma de 3 anos, um no peito, e eu tava empreendendo. E isso, para mim, foi um desafio absurdo, porque era encerrar algo que me dava uma certeza ali de que eu poderia me aposentar lá. As pessoas que trabalham, né? Eu trabalhei no Senac São Paulo por 10 anos. E as pessoas trabalham lá, assim, elas só são demitidas se, assim, fizer algo muito absurdo, ou vão sair para empreender mesmo. Elas ficam 20, 30, 40 anos trabalhando. E até eu sair do ambiente e vir para o lugar da licença maternidade, falar... Poxa, não tem só isso, não tem só esse lugar para eu estar, eu posso empreender, eu posso estar em outros lugares, aí me ampliou a visão. Acho que eu fui menos medrosa, porque eu tive uma observação um pouco afastada, um pouco mais fria daquela situação ali. Então, foi difícil, foi a mesma coisa que você falou, a minha chefe chorou, você tem certeza absoluta? E aquilo para mim também foi muito grande, né? Uma decisão grande de ser tomada, porque... Você está deixando 2 filhos sem plano de saúde. Você está deixando 2 filhos sem um salário que era o principal da família, era o meu salário. E eu vim empreender com meu marido. Então, esse romper, assim, foi muito dolorido,
Mas se eu não tivesse feito aquilo naquela hora, se eu É. tivesse voltado da licença maternidade, Aí não tinha eu mais não ia, coragem. não ia Você não sair. voltou da licença? Não voltei. Gente, isso foi há, o quê? 12 anos? 12 Eu tô anos. sofrendo como se fosse agora. 12 anos. Meu Deus do céu, que 12 medo. Dá muito anos. medo, né? E aí eu vim sem muito medo, porque assim, a gente começou a agência, não tinha nenhum cliente fixo, meu marido e eu. Então, assim, era uma coisa assim, meu pai e minha mãe pagando condomínio, luz e água, Ah. e amigos ajudando, financeiramente mesmo falando, Uhum. porque a gente não tinha. Então, para uma capricorniana, isso, Não, é, isso é muito desesperador. Mas eu precisei dar esse passo, e quando a gente dá o passo e evolui, e caminha, e vê que dá, aí a gente fala, caramba, tem vida após o CLT, né? Existe vida Muito. depois do CLT, ou após enfim, o lugar ali onde você tá achando que você tá fincada, né? E aí veio junto, então, essa sua evolução como criadora de conteúdo, que começou com os vídeos da sua rotina na pandemia, né? Um pouquinho Sim. antes ali, mas foi mais ou menos ali que você começou a ter um up do seu posicionamento nas redes, né, Jasmine? Sim, eu acho que o fim, ele motiva muito, né? Ele impulsiona muito. Uhum. É porque é isso, o fim, ele é, de fato, a única possibilidade que você tem de recomeçar, de encontrar algo novo. Você só encontra algo novo se você finalizar alguma coisa. E eu tava com muita vontade de viver outras coisas. Então, eu coloquei muita energia e eu acho que o fim de relacionamento, ele te dá uma coisa que você consegue canalizar a sua energia em você e nos seus planos. Esse silêncio. Gente, que delícia morar sozinho, hein? Eu lembro que quando eu era casada, eu amava quando eu estava sozinha em casa. Que não acontece muito, né? Uhum. Então, esse silêncio, essa coisa de caramba, agora eu vou focar nas minhas coisas, nos meus projetos, eu vou botar energia nisso. Foi maravilhoso. E você passa a se enxergar, né, de uma outra forma, porque muitas vezes a gente tá numa relação que a gente tem que dividir muito a nossa atenção para o outro e para quem eu sou para o outro. Que eu gosto, A né? gente se mistura muito, né? Isso. E aí eu me vi ali sozinha numa casa nova, eu, meu celular e um sonho. E aí eu fui que fui, assim. E tem aquilo, né, de produzir conteúdo em período integral, foi muito diferente pra mim. Eu falei, caramba, eu tenho 8 horas. E aí eu levei demais pra terapia, porque eu fazia o mesmo horário da CLT, né? Era de 10 às 19. Uhum. Eu ficava ali sentadinha escrevendo, aí depois eu parava pra almoçar, eu gravava vídeo, e a psicóloga falou, você não é mais CLT, tá? Inclusive, você vai trabalhar sábado e domingo, você não trabalhava. Então, assim, você pode... É mais livre, né, do que o que a gente fazia na CLT. E foi um solo muito fértil que eu encontrei, sabe? Depois desses fins, assim. Eu acho que foi muito importante pra mim. Eu precisava daquilo, sabe? E você sente, assim, que, por exemplo, quando você estava falando aqui da situação de que você já era autônoma, já estava fazendo seu conteúdo por conta e ainda agia como CLT. Sim. Era meio que o Chaves naquele episódio que ele vende o suco e ele mesmo quer comprar, né, o churros, né, ele vai, gostaria de um churros? Aí ele vai pro outro lado da mesa, sim, gostaria de um churros. A gente acaba sendo chefe e funcionário de nós mesmos, né? É um novo encontro também, não é? Porque você vê que tudo bem, você tá fazendo e você faz aquilo que você gosta e faz por amor, mas você fala, tem que dar certo isso aqui. Eu não posso, né, não tenho outro caminho, né? Você foi esse Chaves Por quanto tempo até você começar? Porque hoje você tá montando escritório, você hoje cresceu a equipe, inclusive, né? Que loucura. Prosperidade. Mas e aí, quanto tempo que você demorou pra virar essa chavinha e virar também um pouco chefe? É aquela canção, né? O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Gente, já diria o poeta, né? Já diria. Que é um perigo. Pra bom e pra ruim, né? Porque ou você pode ficar muito solta no mundo. Sim. Sou dona do meu próprio negócio. Ou você fica muito dura com você mesma. Eu acho que eu tive esses dois extremos até encontrar um equilíbrio. Minha psicóloga fazendo tudo por mim. E a gente fazendo esse trabalho juntos de entender qual que era meu novo espaço de trabalho, assim. Onde é que o trabalho ia ficar na minha vida? Ser autônomo é uma loucura. É uma loucura, porque criando conteúdo, o meu trabalho sou eu, né? Então, e aí eu sou minha chefe. E aí eu tenho que fazer a roda girar sozinha. Agora, graças a Deus, não estou mais sozinha. Sim. Tenho outras pessoas comigo. E eu realmente não acredito que a gente consiga fazer coisas sozinhas, assim. Eu acho que eu fui muito longe. Sozinha, sem agência. E o olho tremendo muito, né? Aí eu falei, opa, parece que eu vou precisar de ajuda aqui. E aí fui pra agência, eu acho que
deu uma organizada de assim, eu não sou mais uma agência, eu não tenho que fazer mais trabalho de 15 pessoas, eu posso fazer um de 3, 4. Não é mais uma urgência, né? A gente não consegue, né, fazer Não só dá. o nosso eu, né? Não consigo só criar o conteúdo, tem que fazer várias outras coisas. E aí eu acho que foi quase um ano, sabia? Pra eu conseguir me reencontrar, encontrar um lugar confortável de trabalho pra mim, assim, levou um tempinho. É porque o teu conteúdo é muito maravilhoso, assim, é muito específico, porque é muito você. Você fala assim, eu sou uma pessoa com baixo carisma, não tenho... Eu acho o contrário, estou aqui para contrapor, porque eu acho você maravilhosa. O seu conteúdo é aquele que quando vem, eu falo, ai... eu acho que não delícia. talvez não seja... Olha lá ela reclamando, olha lá. Ai, que linda que ela fica reclamando. Eu acho que talvez não seja uma falta de... Eu tenho falta de carisma, assim. Não fique esperando muita coisa de mim. Eu sou uma expressão baixa, eu acho. Que eu acho que também tem muita identificação, né? Tem. Porque existe uma euforia que quase me Mas incomoda. falando sério, assim, pra mim, você é um pouco meu animal spirit, porque eu amo o seu deboche, eu amo o seu sarcasmo, e eu acho dificílimo imprimir isso na internet. O seu feito, pra mim, é assim, digno de uma inteligência. Não dá, entendeu? Eu sou também sarcástica, eu gosto de ser, mas eu não posso ser. Eu não consigo. Se eu fizer, eu não vou conseguir imprimir o que você consegue. Então, eu acho você genial. Não tem nada de mediano, não tem nada de mais ou menos. Me desmascarou aqui. É incrível, é né? muito difícil ser sarcástica e debochada na internet. Eu vou além, eu vejo para além da internet. No meu ponto de vista, o que você imprime, quem você é, eu vejo muito além de tela aqui. Eu vejo o que você entrega para coisas muito maiores, para lugares maiores, para públicos maiores, assim. Eu acho que você tem uma genialidade que poucas mulheres têm. Isso. E que poucas mulheres podem ter. Porque nem todas podem ter a genialidade, expressar sua genialidade. Acho que não é que não tenham, mas não podem expressar isso, sua genialidade, né? Porque aí soma não só essa coisa de ser muito inteligente no sarcasmo, no deboche, saber ali o nível exato em que você pode até... As suas piadas autodepreciativas também são muito difíceis de se fazer na internet, você faz como ninguém. Mas aí também tem uma questão que é isso que você falou, que você tem um senso estético. Você tem uma coisa que faz a sua personalidade ser muito... Você tem a sua paletinha de cores, o seu estilo. O jeitão, ela tem o jeitão dela. O conteúdo de Jacira é muito identificável, né? Sim, já dá pra saber, né, que é o conteúdo da Jacira. Isso eu acho incrível, porque poder se perceber dessa forma é uma riqueza. Muitas mulheres não chegam a ter esse autoconhecimento nesse nível de falar, eu posso ser, eu sou isso, e eu posso demonstrar que eu sou isso. Porque a mulher é muito mal vista quando vai para esse lado do sarcasmo, ou do humor, ou das indiretas, ou algo do tipo, porque não é visto como algo, muitas vezes, né? A mulher tem que ser, ou como você falou, muito eufórica, daquela coisa muito... Né, tem muitos estereótipos, né? E quando a gente olha alguém se posicionando como você se posiciona, é uma abertura, assim, para muitas outras pessoas que têm esse mesmo potencial, essa mesma capacidade. As vozes da minha cabeça, ela fala. Isso. Olha, as vozes da minha cabeça pensam que nem ela, mas ela verbaliza. Eu acho maravilhoso. Eu adoro seu conteúdo. Sou fã. Obrigada. Eu acho que tem algumas coisas aí. Eu decidi que eu seria autêntica. Porque eu acho que para você perdurar, inclusive, criando conteúdo honesto, você precisa ser muito autêntico. Porque por quanto tempo você vai conseguir fazer uma coisa que você realmente não queria fazer? Eu acho que existe um limite para isso. Então eu falei, eu preciso... Se esse aqui vai ser o meu ganha-pão, eu vou ter que fazer por muito tempo, eu vou precisar ser autêntica. E eu acho que precisa ter muita coragem para, de fato, mergulhar em você e falar, cara, eu sou essa pessoa aqui, galera, e aí vai ter que ser isso. Quem gostou, bate palma, quem não gostou. Mas é assim, é muito... Então, agora, peraí, uma dúvida. Você é capricorniana, então talvez eu já saiba a resposta. É bem racional, é bem... você tem bem intencional nas coisas que você faz, mais do que, né? Então, assim, eu adoro que você, por exemplo, tem as sessões que você faz. No meu tempo de blog era sessões, né? Mas são toda segunda-feira, você sabe que você vai ter um vídeo. Eu adorava quando ela pegava o papel absorvente, que ela tinha feito terapia e chorava. Bom demais, então, essas coisas, assim, muito, muito características te fazem um pouco uma persona muito legal na internet. E é, assim, uma coisa que você realmente pensa e dedica... É pensado. É igual quando vazou, né? O planejamento da Boca Rosa. Uma foto com o filho. Existe espontaneidade, mas é meu trabalho, então ele precisa ser estratégico, ele precisa ser pensado. Eu escolho
muito o que eu vou mostrar, o que eu vou falar. Dava pra falar mais coisas. Dava, assim, entre muitas aspas. Não, é que realmente não dá pra falar tudo o que eu penso. Que tem umas vozes que a gente não pode verbalizar mesmo, Os pensamentos não. intrusivos, né? Aqueles que você fala... Não dá, tem esse coisa não que dá. não dá. E aí é tudo muito pensado. Porque é isso, é um trabalho, precisa dar certo, precisa atender a audiência. Tem coisas, por exemplo, que eu gostaria de fazer menos. Eu não queria gravar vídeo e postar toda segunda-feira. Mas é um compromisso que eu tenho um compromisso muito sério com o trabalho. Nossa estratégia é isso que você tem que fazer, você faz. É isso que eu tenho que fazer, mas já tiveram segundas-feiras muito difíceis, assim, que eu falei, ai, cara... E aí a minha psicóloga falou, mas você não consegue gravar, sei lá, numa quinta? Não, porque a segunda-feira ela é um sentimento. É o espírito, né, da segunda-feira. Eu tenho que gravar na segunda-feira. Às vezes as pessoas falam, porque às vezes tem conteúdos quentes que eu coloco no vídeo da segunda-feira. Eles falam, caramba, você grava na segunda mesmo. Porque não, é o que eu tô sentindo naquela segunda-feira, assim. Cada segunda-feira é única, todas muito ruins, mas únicas. Então, é isso, é um trabalho estratégico, porque é um trabalho aí, quando a gente tem esse passado da CLT, você entende que tem muita coisa por trás de um vídeo, sabe? Até você postar ele. Tem muita coisa que você pensou, que você estudou, que você analisou, assim. É claro que não é todo criador de conteúdo que tem todo esse pensamento até postar um vídeo, mas eu tenho, assim, eu penso muito. Queria até pensar menos, porque eu acho que saem umas coisas mais... Mas acho que é aí que tá a sua genialidade, Jace, porque você sabe, você consegue modular o limite, né, ir um pouquinho a mais, ir um pouquinho a menos, o que falar, o que trazer, você tem essa sacada do tipo, isso daqui o teu vídeo que você postou agora há pouco, que eu assisti há alguns dias do escritório, que você fala, agora eu sou chefe, como é que eu vou lidar com uma criatura loucura que eu não queria ser, eu me tornei o que eu mais temia, né, não conta pra eles é de uma genialidade o roteiro disso, e você sabia que trabalha eu não com isso, escrevo. quando você olha, é uma coisa assim que eu falo, meu Deus, olha quantos ganchos ela puxou e ela fez o call to action para eles escreverem no comentário. É genial. Então, é por isso que eu tô dizendo, não é uma coisa só solto. E a gente vê muita coisa hoje nas redes sociais, que são coisas que a gente vê que são produzidas, mas que não tem um cerne, né? E as coisas que você produz, elas todas têm um caminho. Existe uma história, existe um motivo, né? Não é uma coisa solta, né? É porque eu percebi que talvez eu seja uma criadora de conteúdo de opinião. Então, apesar de ser muito bonita, não vai adiantar. Eu não posso só mostrar meu look. Olha que... Tem gente que faz vídeo de moda sem falar. Eu não posso fazer isso. As pessoas querem saber o que eu tenho a dizer sobre aquela roupa. Não é roupa. A roupa é um detalhe. Eu percebi isso na CLT ainda. Postando os meus looks, indo pegar metrô, assim. E aí, por que eu escolho? Por que o saltinho é desse tamanho? Porque, poxa, tem um metrô, eu sou atrasada, eu vou precisar correr. Então, eu acho que o que eu dizia era mais interessante do que eu mostrava. E aí foi isso, eu entendi. Que teve uma virada, assim, de chave no seu conteúdo? Foram os looks? Foram os vídeos me arrumando para trabalhar. E um dia eu tava lá no escritório, fazendo um relatorinho, aí 10 mil. Eu tinha 6 e pouco. E aí eu ia atualizando, menina, aquele número iria crescendo. Eu falei, vazei um nude. Nunca tive um nude, nunca tirei. Eu falei, cara, o que eu falei? Eu achei que era uma coisa, que era uma polêmica. Tá. Sabe, porque eu achava que eu não ia viralizar. Eu tava crescendo organicamente, e o crescimento orgânico me interessa mais do que o crescimento absurdo, porque o seu cérebro não entende muito, né? Como é que de repente chegou tanta gente? E você também não entende quem são essas pessoas. Quando você vai crescendo organicamente, você entende. Não, é a minha base, é meu público. Mulheres de 24 a 35, e é isso, a maioria. Quando você viraliza, você perde o controle, né? Eu não gosto de perder o controle, né? Então, mas foi com um vídeo me arrumando. Por quê? Porque eu fui impactada por algum vídeo nesse modelo, nesse estilo, e o look da pessoa deveria ser uns 60 mil reais. Eu falei, não. As gatas não estão usando mais fast fashion? O que é isso? Não tem ninguém fazendo conteúdo para mulheres que, sei lá, ganham 2 salários mínimos? O que é isso? Não dá para um look custar 60 mil reais. E aí eu fui fazendo com as roupas que eu já tinha. E é isso, a identificação, né? Eu acho que eu sou boa de me conectar de verdade com as pessoas, sabe? Eu acho que é um diferencial mesmo. Acho que todo mundo que chega no conteúdo da Jace, assim, chega no seu conteúdo, é como se fosse amiga. A sensação que eu tenho
Tem aquelas pessoas que a gente vê o conteúdo que você fala, nossa, que é muito legal, distante, né? Distante, mas é uma referência. Mas é distante. É o look de 60 mil. Até Aham. mesmo o jeito de falar, né? Tem algumas Uhum. pessoas que não cativam. E você é aquela sensação de, ela veio me dar bom dia. Ah, Vamos responder que o bom dia gostoso. dela? Vamos ver. Olha essa menina que isso, né? engraçada, né? Eu É acho que eu vi no story de isso. alguém e fui parar no perfil dela e fiquei, porque era assim, era tudo meio, ela é meio doida. É, Ela é engraçada. Tem uma loucurinha. Tipo assim, eu seria amiga dela, né? isso, é esse desejo, né? Ela de, não de é ser amiga. inacessível, Isso. E eu fico pensando que a parte do humor, né? E que não é um humor escrachado. Você tem essa coisa. E a gente vive numa cultura onde o humor bobo faz muito sucesso. Eu não consigo. Eu não consigo. Não me pega essa coisa muito palhaçada, muita encenação, que faz muito sucesso. Tem. Então, é lindo ver um humor que seja normal, inteligente. E é um humor casual, né? Um humor Casual, é um humor de conversa, você vai numa mesa de bar com as suas amigas e ali tem tanto humor. Eu dou tanta risada com as minhas amigas e é sem pretensão nenhuma, assim, sabe? São comentários, a gente pensa umas coisas tão engraçadas e que conectam, que são tão reais. Então, eu acho que é isso, talvez. E aí, depois, viralizei com conteúdo de moda, que era confortável pra mim, e depois com conteúdo de humor. Eu falei, eu não sou humorista. Aí, resisti muito. Aí, ganhei um prêmio, né, de humor. Aí, eu falei, eita, talvez eu seja, né? Mas é por causa do estereótipo. Eu falei, não quero ser humorista, assim, porque se mandar dar uma cambalhota aqui, eu vou falar, querido, eu dar uma cambalhota, Deus me livre. É isso que vai te fazer rir? Então, você não vai rir comigo. Mas é que existe lugar para um humor que tenha camadas, que seja inteligente. Nichado, né? Eu acho que existe nichado, ainda. Não é aquele humor ainda amplo. Eu falo porque eu tenho um problema sério dessa questão de humor, porque eu sou a pessoa que faz piada com tudo, e eu tento ver a vida tudo com sempre segundas intenções, e com uma piadinha. Tanto que minha filha tem 16 anos, né, a Ana? E ela tá na adolescência naquela fase de tipo assim. Mico, mãe. Então, assim, ela dá risada, mas ela não quer dar risada. Entendeu? Aí ela fala, mamãe, você sempre tem que fazer uma piada. Tudo pra você é isso? Tudo pra você acha que tem que ter uma piada? As coisas são sérias na vida. Então, eu vou chorar. Às vezes eu vou brincar alguma coisa, ela fala alguma coisa, ela fala uma palavra, eu começo a cantar uma música da palavra que ela falou. Aí ela, você não pode falar sério nem por um minuto? Meu Deus. Você não consegue? Eu levo a vida assim. A minha vida é assim. Às vezes, assim, nos piores momentos eu tô fazendo piada, eu tô tentando, porque é o meu respirar. O meu respirar. É uma ansiedade isso, você sabe, lógico, né? né? Aqui, ó. Assim, de dar uma... diagnóstico aqui. Mas é mesmo, né? Eu já tenho 10 anos, eu já trato a ansiedade há 10 anos. Mas quando eu comecei a perceber que isso faz parte de mim, e eu não consigo tirar, eu sou aquela que eu perco o amigo, não perco a piada, mas é porque é mais forte do que eu não consigo. Eu era muito mais engraçada, eu acho, mas aí eu casei com uma pessoa que não ria, nunca. Aí eu fui mudando um pouco ao tempo, assim, hoje eu sou mais contida. Amiga, isso é mas verdade. Mas é por isso que eu falo, que é meu animal spirit, é a Jacica, porque eu vejo ela mas falando, que cai eu falo... dentro, amiga, vem, deixa eu vir, porque vem, porque a gente trabalhou, a gente se conhece já 23 anos já que a gente se conhece. Sério? Nós duas, a gente trabalhou juntas. Fazia estágio, sofria, nossa, CLT E, estágio. assim, os nossos papos no ICQ, no Messenger, eram as coisas mais... que até hoje eu choro de lembrar, de rir. A gente era engraçado pra caramba. A gente era aí. muito... gente, mas é que a gente vai perdendo alguma coisinha ao longo da vida também. Vai. Acho natural. Mas eu acho que a minha lente da vida também é pelo humor, assim. Mas é uma escolha porque... Eu morei meu pai era uma pessoa muito violenta, então era um ambiente muito difícil para uma criança. E aí eu lembro que a minha mãe tinha muita crise de riso, de nervoso. Mas riso nervoso, né? Tá. Não o riso você da via alegria, que era um né? descontrolezinho, assim, às vezes quando ele não estava em casa, a gente tinha muitas crises de riso, e hoje eu vejo que a gente não estava bem, assim, que não estava normal aquilo ali, sabe? Era uma euforia de o agressor não está em casa. Né? Acho que o cérebro manda mesmo esse estímulo, uma química ali pra você dar uma... né? Até o corpo, assim, dar uma relaxada. E aí, mas foi sempre a nossa visão de mundo, assim, sabe? Vamos rir, né? Porque vamos chorar sempre, vamos rir às vezes. Sim. Então... Eu acho que tem um pouco disso e é a minha escolha, assim, pra suavizar a vida, que eu acho a vida um pouco puxada na maioria das vezes. Então, eu suavizo com humor, porque eu acho que meu tipo de humor, ele é um humor muito real, né? Muito realista. Então,
como é que a gente consegue suavizar um pouquinho isso aqui que é tão duro, né? Sarcasmo, Sim, ironia, sarcasmo é gente, tudo, a gente né? vai longe, né? É genial. Eu acho que isso retrata muito como eu também penso, assim, sobre a vida. A vida é puxada, é pesada, às vezes, até mesmo pra série, pra essas coisas assim. Às vezes meu marido gosta, ele assiste a maioria das vezes essas séries de época, de luta, de tristeza, de não sei o que. Eu falo, gente, eu não consigo. O meu tempo que eu falo assim, eu vou ter agora um tempo pra me desconectar de tanta coisa, atrocidade, de tanta coisa ruim que a gente vê na vida e tal. Eu não vou parar pra ficar assistindo alguém ali sofrendo mais ainda. Eu sou da comédia Nossa, romântica. eu chorei sou horrores esse final de semana com Last of Us. O Ah, pessoal tá você chorando, assistiu? né? Eu vi muita gente Não, chorando. muito. Eu vi gente chorando também com Black Mirror. Parece Ai, que eu tem um vou chorar com episódio, tem um essa episódio semana que horrível, vem. gente. do hotel. Pessoas, Parece que é um do hotel. pessoas comuns. É da temporada nova. É. Pula o primeiro, então, né? Melhor. Ai, eu não sei qual que é a ordem, mas o nome é esse. Pessoas comuns. Poxa, muito real, né? Muito triste. Uhum. Ele assistiu. Não chorei, que alguma coisa em mim já morreu, né? É. Mas assim, triste, triste, triste. É É que a vida real, nua e crua, ela é triste, gente. É isso que eu Ela é penso. meio Às vezes a gente triste. já tá tanto lidando com tanta tristeza, com tanta É. coisa pesada e tal, que nessa hora eu quero ser enganada. Eu quero me iluda. Fala que vai ser bom, fala que tá tudo bem, porque acho que quando a gente vê a vida muito por esse lado, né, a gente busca um pouco, e acho que é isso que o seu conteúdo também traz pras redes, assim, como eu disse, no meu ponto de vista é um respiro, ai, que Mas legal, é muito sincero. né? Na verdade, eu acho que ela não Isso. é pessimista, mas é muito sincero, Sincero. honesto, É. né? Eu também sou assim, da régua mais pra baixo que pra cima. Mas só que ela faz essa mesma loucurinha que a gente, que é tipo, Isso. vamos rir. É Tá isso, tudo ver meio bagunçado, vamos rir pelo menos, né? ver sobre esse aspecto, né? Ver a vida sobre esse aspecto. De é isso que a gente tem. Então, é o que temos para o jantar, o que a gente vai fazer com isso, né? E eu acho que seguir a vida normalizar assim. também. Eu acho que eu sou totalmente contra romantizar a vida, porque qualquer coisa vai doer muito. Sim. Qualquer quebra de expectativa você vai sofrer demais. Então, se você estiver pronta, de verdade, não é pro pior, é pro real, é pro que pode de fato acontecer. Eu tava jantando com um amigo ontem, eu tinha uma plaquinha na minha casa, da época que eu era casada, enfim, eu tinha... foi no meu aniversário de 30 anos, eu tô com 36, e tinha uma plaquinha escrito assim, vai dar tudo certo. E aí ele disse pra mim, tudo é muita coisa, né? Tudo, acho que muita coisa vai dar errada. E aí, desde então, eu fiquei pensando assim nessa plaquinha, depois até tirei e falei, não faz mais sentido essa plaquinha. Nem tudo, Nem né? tudo, né? E não vai dar certo mesmo tudo, Uhum. sabe? Muita coisa vai dar errado. Mas eu acho que eu também, talvez eu tenha, a maturidade tenha me assim, deixado um pouco mais otimista nesse sentido, porque eu sempre fui desse tipo também. Vamos esperar o mínimo? Porque aí a gente se surpreende pra bom, assim. Uhum. Tem mais chances de, surpresa, foi um pouquinho melhor que o mínimo. Mas agora eu sinto que com a maturidade, né, com esse envelhecimento, eu já busco uma coisa um pouco mais, mas vamos manifestar? Vamos assim, virar aqui. Mística, tá mais mística. Eu vim até Guarulhos no táxi, como eu não posso mexer no celular, porque eu também jogo que nem você, então eu vim assim. Eu sou próspera, o dinheiro vem até mim e o dinheiro fica. Eu sou próspera, o dinheiro... Olha ela manifestando. Então, assim, eu já tô nos delírios de mudar, de ser uma pessoa que não é nem que romantiza, mas que dá uma delirada. E eu acho que é só na maturidade que a gente começa a pensar, né, dessa forma. Depois a gente é tão cético, né, assim, tão... tá acontecendo o que eu tô vendo. Então a gente tem um episódio que a gente falou sobre... mas eu sou virginiana. Você tô ali, ó. Virginiana, coisa boa. Igual vocês, eu tô ali. Signo então, maravilhoso. Porque a gente tem muito... O que você fala faz sentido, porque pelo Capricórnio, mas também por essa coisa de que pessoas que trabalham muito, né, que tem essa preocupação com a falta, a gente vai muito fazendo testes, né, assim, eu pelo menos na minha cabeça é sempre assim, se isso não der certo, rota de fuga, não deu certo aqui, eu tenho ali, dali eu vou pra lá, assim. E a minha cabeça funciona assim, dia e noite, e aí depois eu parei pra perceber, fazendo análise, e análise é tudo na vida, que até a minha profissão, né, eu sou jornalista, mas a minha especialização é em comunicação empresarial e meu foco é em planejamento estratégico. Olha aí. E por que eu sou planejamento estratégico? Porque eu preciso ter um plano para qualquer coisa. Ela planejou meu casamento, tá? Assim, além dela ter uma agência, etc. Eu também sabe planejar casamento. E a gente planejou em 3 meses o casamento dela.
Fizemos um casamento lindo, né? Fizemos, você é Foi ótima de lindo. planejar, amiga. Imagina Eu a sua cabeça. sou. Se você pra fora bota esse planejamento, imagina aqui dentro quantas caixinhas abertas tem. Isso é legal, mas isso também, pra mim, a ansiedade é o meu calcanhar de Aquiles, né? Porque eu já tô lá na frente. Eu tô aqui, mas eu já tô pensando que a hora que sair daqui eu preciso buscar as crianças na escola. Depois que eu tirar as crianças da escola, eu vou ter... Eu tenho eu tinha, né? Antes da pandemia, eu tinha pelo menos uns 3 meses planejados pra frente, assim, das coisas, no meu planner, do que eu ia fazer, das coisas que eu ia fazer. Eu ia terminar esse curso, porque eu tenho... Não, pois é, né? A coisa da Louca, presença. Na pandemia... Você já tá... Pra você já são 5 horas da já tarde, tá você lá, já tá lá. Tá bom. Aí a pandemia pegou meu planner... Isso, pra todos nós, nesse assim, sentido, jogou pro realmente. lado e falou, amiga, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez, literalmente. Então, isso eu me desfiz, assim. Eu tenho hoje um outro lugar, eu ainda sou acelerada mentalmente. Fisicamente, as pessoas falam, nossa, como que você é tão calma? Você parece se ser tão soubessem. Me vê, Fala isso me de vê mim sem também. roupa. Vem me ver sem roupa, pra você ver como eu sou. Mas é porque tá tudo muito interno, né? E a mulher, ela traz, a gente traz muitas obrigações, né? Porque eu tô aqui, eu tô aqui, fazendo podcast, a gente tá gravando um episódio que eu sempre quis muito gravar, que é ter você aqui com a gente. Eu tô aqui. Mas não deixo de ter a minha filha que já saiu da escola. Gente. Tá aqui, Que ó. perturbação. Do que Só eu tenho que nascendo fazer. homem, eu acho, né, amiga? Porque eles não Que conseguem, aí dissocia total, né, das coisas, Eles né? não precisam Tô vendo também, jogo de futebol, né, fim. muito. Isso, E a gente não, a gente vem com as mochilinhas, né, e a malinha de mão. Hoje, agora, com o seu escritório, você consegue... O que você deleta? Quem é o Jacira Corporation? Ai, gente, olha, que maravilha, porque eu acho que dividir trabalho é abrir espaço na sua cabeça para outras coisas. Viver. Olha que loucura você conseguir viver e trabalhar. Então, hoje eu tenho uma pessoa de comercial e de planejamento estratégico que é maravilhosa, assim, ela melhorou muito a minha vida. Tem alguém para o podcast, porque era uma coisa que eu queria fazer que eu não ia conseguir fazer, eu não ia conseguir parir este projeto. Nem tem expertise, né? Realmente é mais fácil chamar alguém. 100%. E tem uma pessoa de produção, assim, que viabiliza as gravações, por exemplo. Para gravar isso eu preciso, sei lá, de uma blusa roxa. Porque antes eu ia até a loja escolher comprar a blusa roxa. Como, gente, que a mesma pessoa vai fazer o roteiro, vai gravar, vai editar e vai sair para comprar a blusa roxa? E a pessoa criativa, que no caso é você nessa equipe toda, precisa ter a mente tranquila para fazer o que você tem que fazer, né? Porque a criatividade não é que nem cachorro, né? Porque cachorro você chama, vem. A criatividade é que nem gato. Não vem dá. a hora que quiser. Não fica me chamando que eu não vou. Então, você precisa ter esse tempo, né? De respirar. E agora você consegue. Respirar é forte, né? É muita coisa, né? É porque como meu trabalho tá na minha cabeça, eu não consigo fechar um notebook e né, seguir minha vida. Eu tô sempre pensando em alguma coisa relacionada ao trabalho. E a minha vida é um pouco o meu material de trabalho. Então, eu tô sempre pensando, assim. Às vezes eu tô numa mesa, conversando com as amigas, e aí... Olha aqui um vídeo de segunda-feira acontecendo. Aí eu... Pô, isso já foi, né? Você já tá trabalhando um pouco. Então, eu tô sempre trabalhando um pouco. Mas, poxa, a minha qualidade de vida subiu demais, assim. Agora que eu consigo dividir o trabalho com as pessoas, a questão assim. de estar fisicamente no escritório também não quer dizer que você não vai ter que ir em casa, tá pensando nisso, na rua, tá pensando nisso, né? É um trabalho que não para. É difícil, assim. Eu acho que já tem não uma especialização de psicologia para criador de conteúdo? A gente vai pifar. Vamos fazer. A gente vai pifar, porque é muito trabalho dentro da cabeça, não acaba nunca. E eu tô sempre vendo fotos, sabe? Eu tô sempre vendo possibilidade de vídeo, sei lá, eu tô vendo um filme, aí eu tô falando, poxa, aqui eu vou fazer uma crítica, Referência. E aí fica um pouco difícil separar, e eu acho que o prazer, para quem cria conteúdo, ele fica meio perdido, assim, porque eu não consigo mais consumir conteúdo puramente por prazer, sabe? Então, o celular, ele significa trabalho. Só que é lá que estão minhas amizades também. Como é que fica isso, né? Como é que você consegue separar isso? É uma dualidade, né? Eu acho difícil separar. Tendo a minha profissão, eu acho muito difícil separar a vida do trabalho, assim. Difícil mesmo. E como que é o fim de semana? Você consegue ter... Fim de semana que eu digo pensando na jornada CLT, tá? Assim, você consegue separar esse momento e falar assim, não, agora eu não vou trabalhar. Agora eu tô aqui e vou descansar. Não vou pensar em trabalho. Você reserva esse espaço? Hoje eu já consigo. Eu sinto assim, se eu postar uma coisinha
pra mim eu considero trabalho. Então eu tenho que não postar. Aí alguns domingos eu não posto nada. E aí eu sinto que eu consigo descansar um pouco mais. Mas pra mim, se eu postei, Quando pode você ser vai um... viajar, você posta foto linda, você entrega fotos belíssimas. Então, nem na viagem, assim, não é que zera, entendeu? Não Tem uma zera. coisa, pode não estar fazendo um vídeo. Tem um pouco mais de prazer, Tá. mas zerar o trabalho eu acho difícil, assim. Faz um tempo que eu não zero. É porque você entrega a estética e o conteúdo, né, a inteligência, não que a estética não seja inteligente, mas você entrega as suas fotos e você como imagem, mas você entrega também você falando, você comentando, você criticando, Gente, eu tenho vários screenshots seus malhando no meu celular. Eu já falei pra ela. Maravilhosa, né? Que é assim, eu nunca vou fazer aquilo, mas ela é minha mesma inspiradora. Assim, na minha imaginação, eu vou ser que nem você um dia. Então eu tiro os screenshots, ela fazendo lá agachamento, não sei o que lá, as coisas assim, que eu falo, cara, olha a perna dela, ela é muito deusa. Maravilhosa, né? Incrível. Então isso, até né? assim, ela tá indo na academia, ela entrega um conteúdo. Mas é isso que é uma criação de conteúdo eficaz, no meu ponto de vista. Porque é por inteiro. É a sua estética, é a sua fala, é a sua inteligência, é o seu sarcasmo, é o seu dia a dia. Isso é algo que, por isso que eu falo que eu te vejo para além das redes, né? Para coisas maiores, para lugares maiores, para públicos maiores, porque não é aquela coisa que você vê que tem planejamento, mas não é forçado, né? Não é uma coisa que a pessoa está tentando ser algo. Sim, ela que consegue, não necessariamente na vida dela, ela encontra de novo, vou com as sessões, né, mas ela encontra na vida dela os tópicos que são chave ali, que ela influencia de alguma forma, a decoração também, essa história da academia, agora as comidinhas, mais que ela tem uma personal chef, as comidinhas, que demais, né? Você tem uma vida, namorada né? que faz uma comida pra você, que é isso? Olha, eu não sabia que isso era possível. Pois Ela é chefe, né? Ela é chefe? Poxa. Amiga. Então vai ter que treinar no triplo aí, né? Porque come muito bem, né? Come bem, mas ela gosta muito de comida limpa. Limpa. Entre aspas, aqui, sabe? Então ótimo. A gente gosta de comidão, né? Arroz, feijão, uma carne. Isso que eu tô. Uhum. Uma carne cozida com mandioca. Ai, gente, é só isso, sabe? Comida que Sim. mãe fazia. Sim. Comida de verdade, né? E essa comida é inofensiva, vai. Sim, É comida. Uhum. Então a gente come muito isso. Mais do que, sei lá, um risoto. A intolerância à lactose já chegou aí, gente? Já, amiga. E aqui, gente, o que é isso? Com a já. maturidade, vem umas mudanças, nosso estômago ele vai abandonando a gente, né? Vai, o fígado vai dando sinais, vai falando, você tá achando que você vai tomar essa taça inteira de vinho aí? Vai ser uma semana pra se recuperar, você vai tomar mesmo? Você tem certeza? É uma loucura, né? Muda tudo. Os 40 pesam. Pesam, eu vou fazer 43, a Lia vai fazer 42, eu faço 43. É 2, amiga? Nossa, é verdade. Você vai fazer 42, viu, amiga? Viu? Passou que a gente nem viu. Tem umas coisas que a gente já sente assim que o corpo não responde mais, a mente não responde mais. Você quer fazer, você até quer, não é que você não queira, você quer, mas o corpo tá falando assim, viu? Então, deixa eu te explicar que seus hormônios já não estão assim tão legais. Então, a maturidade traz também essa parte de separar e falar assim, tá, o que eu vou fazer? Eu vou me dedicar. Eu tô na fase super fitness. Ai, coisa boa. Tô treinando todos os dias, tô comendo direito, tô fazendo acompanhamento, porque descobri não, né? Laudei o lipedema há pouco tempo atrás, então eu não tenho mais opção. Eu não posso mais escolher não fazer. Agora é o que eu tenho que fazer e pronto. Então acho que a maturidade também te põe nesse lugar do tipo, é isso que a gente tem pra fazer e... fazer o que tem que ser feito é bom, né, gente? Fazer o que tem que ser feito. Entender, não é... É isso. Preciso malhar, mas precisa mesmo, gente, o doutor Drauzio falou. Sim. E ele falou que é peso. É peso, é musculação. É massa magra. É peso, tem que fazer. É isso. A gente vai e faz. Menina, diz que morar aqui em São Paulo é bom que você vê o Drauzio correndo, né? Ele é maravilhoso. Já viu? Quem gostou? Esses dias, essa semana. Dele correndo? Não, eu fiz um evento com ele. A gente fez um evento aqui para uma indústria que farmacêutica e ele era um dos preletores. Na rua, eu vi, alguém postou. Ele correndo. Ele Não foi a Jéssica? Foi? Eu não sei. Eu acho que a Jéssica. A Jéssica é uma amiga que também já veio aqui pro podcast. Eu acho que foi ela que postou ele assim, correndo no meio da rua esse final de semana agora. Tá? Gente, é maravilhoso. Eu sou do tipo de pessoa que sou fã de médicos, né? Então, assim, pra mim é tudo. O que ele fala, o evento que a gente fez, tava lá ele, a doutora Margarete Dalcomo, a doutora Rosana Richman e
quem mais que tava? Tava o Pedro Bial como preletor e tal. E aí eu ficava assim, o pessoal assim, querendo ver as outras pessoas. Não, meu médicos. médico, doutora Margarete. Eu sou muito Médicos. sua fã, doutor Drauzio. Me dá um É muito autógrafo. bom ser fã de médico, né? Porque, nossa, gente, eu sou apaixonada por eles. Porque, de fato, chega nessa idade, a gente começa a ter a desfazer algumas crenças e refazer. Uhum. E nessa de desfazer crenças e refazer, você, há um tempo atrás, eu assisti uma entrevista sua que falava que você pretendia não ter filhos. Era uma coisa que você falava, não quero ter filhos, tenho, neste momento, uma certeza disso. Como que é hoje? Essa certeza ainda tá aí dentro? Ô, gente, a gente muda de ideia tantas vezes na vida, né? Uhum. Eu já mudei de ideia sobre tantas coisas. Agora eu quero. Uhum. Assim, ainda me sinto adolescente. Agora não daria. Uhum. Eu sou um neném, 36 Sim. anos, não dá. Mas com 40, eu acho que é bacana. Aí vi que tem que congelar óvulos, né? Sim. Que a vida já não... Né? Pois é. Menina, é gravidez geriátrica, né? A partir de agora. Isso. Uhum. Já é. Se engravidar hoje, você já é, tá assim, acima da idade. É uma loucura, né? Isso. Aí eu tô... Esse ano, acho que congelo meus óvulos. E aí vamos vendo. Mas o coração já tá aberto pra essa possibilidade. Olha só. Gente, ela já nos prestigia com o Vicentinho, que é o sobrinho ai, fofo dela, que é a coisa mais essa deliciosa do criança. Instagram. Demais aquilo. Ele é muito bonitinho. Ele é muito E aí, imagina, um jacirinho, uma jacirinha. não sei. Oh. A gente não vai conseguir dar conta. Eu acho que o Vicente, ele sempre me emociona, assim, e me toca, assim, numa coisa muito pura, assim, num amor muito puro. Ele me dá esperança. Uhum. E eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda precisa muito ter, sabe? Apesar de ser muito realista, eu ainda queria ter esperança. Ele me dá muito isso, assim, sabe? É uma coisinha gostosa que eu sinto com ele. Eu acho que ele amoleceu meu coração. Você acha que foi a chegada dele que fez você mudar de ideia? Eu lembro quando eu vi ele na maternidade, ele precisou ficar naquela luzinha azul. Uhum. E aí, primeiro que eu vi a minha irmã, e aí meu coração expandiu, assim. Eu falei, meu Deus, ela é mãe. Meu amor por ela aumentou muito. A primeira vez que eu bati o olho nela, ainda toda doidinha de anestesia, rindo sem parar. E aí a gente foi ver o Vicente, e aí eu fui vendo vários nenenzinhos, mas quando eu vi ele, meu coração bateu tão diferente. E eu falei, é meu também, né? E aí esse amor me transformou muito, assim, sabe? Eu acho que a minha capacidade de amar depois dele aumentou muito. E tem uma coisa, bom, se você, né, realmente for ter filho, tem uma coisa muito legal que eu tenho uma irmã que ela primeiro me viu sendo mãe e depois eu a vi sendo mãe. E aí você tem duas vezes essa ligação que é muito forte, porque é um filhinho seu também, né, de certa forma. Então é muito, muito legal, muito impactante. E eu acho que faz toda a diferença. Na minha casa, né, eu sou casada com o Leandro e o meu irmão casou com a irmã do Leandro. Meu Deus. Então lá os meus sobrinhos são meus sobrinhos duas vezes. Então esse sentimento, essa sensação também porque é filho do meu irmão e é também filho do irmão do meu marido, da irmã do meu marido. É uma coisa assim de muito sobrinho, né? É muito sobrinho. É com certeza, né? É. Meus sobrinhos. Mas a gente vê os nossos irmãos sendo de forma diferente, né? Assim, é um outro olhar, porque a gente tem, na maioria das vezes, o olhar sobre o irmão infantilizado, não no sentido de diminuir, mas no sentido de alguém que veio junto comigo e que participou das mesmas memórias, né? E tudo mais. E aí você olha... E essa sua irmã, é porque você tem uns irmãos por parte de pai também, né? Mas essa sua irmã é sua irmã de mãe e de pai. Tá. E a gente tem uma ligação muito forte, assim, muito íntima. E aí é isso, ela é mais nova, então teve quando ela disse que estava grávida, eu fiquei mais preocupada do que feliz. Falei, gente, é uma criança, o que nós vamos fazer? Agora eu vou ter que criar ela e o filho dela. Uma criança cuidando de outra criança, como assim, né? E ela tinha 30, tá? Tá, novinha, né? Engravidou com 29, mas pra mim era, meu Deus, a minha irmãzinha, que vacilo que você deu. E aí, enfim, uma mãe maravilhosa, mas teve isso, assim, de ter que entender que ela era uma mulher, ela agora era uma mulher mãe. Tirar ela desse lugar de irmãzinha, sabe? Grávida na adolescência, né? Como ela foi engravidar na adolescência. Né? Fiquei preocupada demais com ela. Mas já tá se virando lindamente bem. Tá tudo super certo. Ele é muito lindo. A prova disso muito que bonito. Ele é uma coisa muito fofa, Ele né? Querido, né? Ele um querido. Ele é Essa carinhoso, é a gente prova. boa, sabe? Ele é demais, ele é demais. E se a gente for fazer um exercício aqui, momento, entrevista de emprego, CLT, 80 pessoas para uma vaga. Onde você se vê daqui
5 anos, por exemplo. Vamos falar da Jacira 40, quarentou. Eita, que delícia, 40 anos, gente. Como que você se vê? Você se projeta? Porque assim, antes eu me projetava muito. Hoje eu já não consigo. Depois da pandemia, a pandemia veio e me tirou essa minha... Eu fui amputada dessa capacidade de me planejar, de me jogar lá pra frente. Hoje eu já não me vejo mais. Você consegue se jogar? Eu tenho um pouco de dificuldade parece que não forma bem a imagem, mas eu sei muito o que eu quero. Eu quero, por exemplo, não estar só nas redes sociais, que eu acho pouco pra mim. Eu quero mais, já que eu quero me comunicar, eu quero ampliar esse meu canal de comunicação com as pessoas. Então, me vejo na TV. Quero muito. Coragem. A gente chega de apresentadora branca loura, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais, Não, e sabe? você é linda, você é talentosa e você tem toda essa sua questão do talento e da sua fala e tal, mas você é linda, você é uma mulher maravilhosa, assim, esteticamente Obrigada. falando também. Chique. Ai, a gente acha isso chique. Elegante, senso estético, né? É tudo Os que a TV cabelos. precisa. Toda hora tem um cabelo novo. Não, A gente maravilhoso. já é uma Sempre um editoria, surto, entendeu? né? Já é uma Sempre um editoria, a gente surto. espera um cabelo, ela vai mudar. E eu acho que, mas eu acho que se você se enxerga assim no para além, eu acho que tem um caminho, você tem um tempo que já caminhou e você tem um tempo aí para frente para trazer novidades, né? Assim, para olhar para esses lugares também, para esses lugares. Não sei, os eu tenho um pouco também, de né? ciúmes dela, tipo assim, se ela for pra TV. Nossa, da internet, entendeu? E é um objetivo muito ativo. Então, assim, todas essas coisinhas que eu tô fazendo é pra caminhar pra essa direção, assim. Maravilha isso, ser focada assim é muito bom, eu acho que é... Eu penso muito, assim, porque às vezes chegam umas propostas, eu falo, tá, mas isso tá alinhado com o meu objetivo maior? Se não tiver, um beijo, porque você se perde, né? No caminho, assim. Então eu tô focada, assim, Temos sabe? aqui um exemplo maravilhoso disso, que é o morro de orgulho de sempre falar, amiga, que eu acho um absurdo o quanto você conseguiu centrar nisso, do tipo assim, isso não, muito não condiz há com anos, que eu, anos e anos. há muitos Isso, anos, são mais de 20 anos trabalhando com isso, e assim, não, isso não desbater serve. saber o que é certo e errado e o que... Isso não me serve, não me cabe. Então eu já vi muitas vezes, a gente é amiga há tanto tempo, eu já vi muitas vezes ali falando, não, isso não... E coisas propostas financeiramente, ou até de progressão de carreira... Isso mudou agora, em 2025, cara, não sabe que eu tô fazendo qualquer coisa, tigrinha, etc. Meu aluguel aumentou 29%. Que isso, São Paulo? Que é isso? 29%. Renovou o contrato, a mulher fez isso. E, enfim, então, assim, tô vendo. A ética tá sendo revista. Ai, depois eu passo um pano. Qualquer coisa. A gente tá aqui pra te apoiar, amiga. Se você vou falar, for não, ela é uma tigrinha, mãe. Se ela tá fazendo é porque ela precisou. Mamãe que não recebe pensão, tô precisando. É isso. Mas é o que te construiu e que mantém o teu público fiel a você Isso. até agora, é porque é sabendo que ela não vai falar de nada que ela não acredite, que não seja, né, real na tua vida, vale a pena, né? porque no final do dia, assim, não são os números. É uma comunidade que você criou ali que não tem preço, que não é número que vale, é a comunidade, as pessoas te identificarem pelas coisas que você fala, pelas coisas que você faz, pelas suas ideias, as pessoas veem coisas que têm a ver comigo e me encaminham porque elas sabem quem eu sou, né? Isso é maravilhoso. Né? Ali eu gosto das listas. É isso que eu acho que nos dias de hoje, que você vem construindo isso há muitos anos. Nos dias de hoje é muito fácil não construir dessa forma, porque é muito tentador, né? Você deixar de lado os seus princípios ou deixar de lado sua identidade para fazer algo muito, né, acontecer muito rápido. E eu vejo isso que você nesse caminho tá indo de construir algo que é real, você é verdadeira, isso é ouro. Isso é ouro nos dias que a gente vive hoje, porque hoje tá tudo tão volúvel, né? Tá tudo tão... eu faço, isso aqui eu dou um jeito, eu aceito, eu não... E não é isso, porque a gente até pode arrancar algumas gargalhadas, a gente pode até arrancar um seguidor, mas é efêmero, né? Assim, o que vai sobrar depois que... Hoje a gente vive redes sociais, hoje a gente tem várias redes sociais, a gente tem vários formatos, e será que vai ser para sempre? Será que vai ter uma hora que... Como que vai ser daqui 5 anos? Black Mirror aí pra gente descobrir. Eu penso muito nisso. E do quanto isso é de fato real, sabe? Assim, eu tento ter uma vida offline muito fortalecida, assim, para que o Instagram não me deixe meio maluca, assim, sabe? O que é real de verdade?
Essas pessoas são reais? São reais. Elas me conhecem de fato? Não. Sabe? Então, a minha vida, a minha comunidade física, pessoas que eu abraço, são muito importantes para mim, assim. Até para não se perder, porque eu teria muita vergonha de uma amiga minha vendo uma publicidade nada a ver. Eu me preocupo muito com a opinião dessas pessoas, sabe? A dos seguidores, claro que eu também me preocupo. Mas, poxa, uma amiga fala, poxa, nada a ver. Nada a ver aquilo mal, que você... né? Achei que eu vou ter que largar sua mão. Isso, pra mim, não... Eu tenho muita vergonha na cara, graças a Deus. Eu acho que se mais criadores de conteúdo tivessem vergonha de fazer certas coisas, assim, a gente melhorava um pouco o mercado, sabe? Tem muita vergonha, gente, vocês nem sabem. Eu imagino. Mas como que você, no começo ali, como que você entendeu o seu valor, por exemplo? Falando de preço mesmo. Porque eu não vejo você interagindo com outros criadores de conteúdo muito. Ai, Lia, pode ser uma questão de ser Brasília. Eu acho que saiu desse eixo. Vamos colocar a culpa em Brasília. Isso. São Paulo, você vai ali no Zezinho desse, você encontra um criador de conteúdo. Menina, aqui encontra mesmo, entendeu? Né? Encontra alguém famoso, de repente, 1 milhão de seguidores na esquina ali. Agora, você tá em Brasília, eu sinto que eu não vejo você tanto nesse núcleo. E como que você se valorou, botou seu preço mesmo, entendeu ali, como que isso virava um trabalho? Eu acho que antes de viralizar, eu fiz participei de um programa de aceleração para criadores de conteúdo, que foi muito bom, porque ali eu entendi que eu tinha uma oportunidade de negócio na mão, antes eu não conseguia ver. Foi muito importante para mim, esse conhecimento. E aí depois cobrei errado pra caramba, porque a gente não conversa. Isso. É um mercado em que não existe informação pública. É tudo muito, uma bagunça, cada pessoa, Sim. né? Não tem uma regulamentação, né? Troca por uma mariola, né? Isso. Passa um publi por um negocinho, assim, um brinde. É uma loucura. E aí depois eu fui pra agência que me colocou um pouco mais no mercado, assim, olha, pro seu tamanho, o seu preço é X. E aí eu acho que, enfim, foram experiências que eu não amei. A agência é uma coisa que pega um pouco pra mim, o modelo de trabalho de agência, mas que me municiaram para hoje contratar as minhas pessoas, assim, e carreira solo, né? Se entender como negócio, né? Na parte que é administrativa. Entender como o mercado funciona. Eu acho que a agência me mostrou muito isso, assim. Eu acho que foi importante. E aí, eu não troco muito com os meus colegas de trabalho. Gente, é complicado para mim, porque eu acho que eu realmente tenho um passado diferente, assim, sabe? Eu acho que eu venho de um outro ponto. Eu comecei a trabalhar com redes sociais, eu tinha mais de 30 anos. Eu acho que já me diferencia muito, porque existe um deslumbre. Primeiro que pouca coisa me deslumbra. Mas tem um deslumbre com o trabalho nas redes sociais que me preocupa muito, porque é pura e simplesmente um trabalho. Para mim não tem diferença nenhuma de qualquer outro trabalho. Então, aí não consigo conversar. Evento de blogueira é complicado, menina. Depois entrei numa treta, foi uma coisa tão complicada. Eita, tossiu. Eu não posso falar disso. Mas eu tenho muita dificuldade de trocar mesmo, assim. Mas eu acho que é isso, conversas maduras me interessam mais. Então, eu acho que é ainda um mercado muito informal, no sentido de que... Como é que se comporta, né, num evento? Não é só o look, não é o vídeo, não é foto. Você está ali prestando um serviço para uma marca, né? Como é que você se comporta com seus colegas de trabalho? Existe toda uma ética que eu não sei quando é que ela vai chegar e vai ser... Será que vou ter que escrever um código de ética? A gente está escrevendo enquanto vai fazendo, né? Porque não tem. E aí, de repente, assim, por exemplo, eu venho de um tempo de site, de blog, de outra coisa, antes de YouTube. E aí, hoje, a gente cai num ponto onde todo mundo é criador de conteúdo e é todo mundo real, assim. Então, se a gente já tentava profissionalizar ali atrás e não dava muito certo, imagine agora. Então. Agora, então, não tem. É uma coisa que não vai ter regra, não vai ter muito essa ética escrita. É difícil. Acho que também pela acessibilidade, vamos dizer assim, né? Vamos pensar isso que você falou. Então, hoje, as pessoas desenvolvem ou criam conteúdo mesmo sem ter
muitas vezes a questão de trazer à tona aquilo que é essencial, aquilo que de fato acredita. Não, tá todo mundo fazendo esse caminho, eu vou fazer também, porque... E tem público para tudo, tem gente disponível para tudo. Qualquer coisa pode viralizar, assim, é uma bagunça, né? Não tem, é difícil. É um trabalho, né? Pode ser um trabalho, mas ao mesmo tempo, né? Tá nas nuvens. Todo mundo pode fazer tudo ao mesmo tempo. E aí é um baita desafio, né, que a gente tem nas mãos. Jaci, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Obrigada. A gente tá papeando. Eu ficaria mais uns 3 meses, uns 3, 4 meses. Ficaria, adoraria, mas foi ótimo nossa conversa. Muito obrigada por ter vindo. Você é uma pessoa que inspira, você é uma pessoa que ilumina, você é uma pessoa que mostra, aponta caminhos. Eu acho que isso é sensacional, porque aponta caminhos para as pessoas que se identificam com você, para as pessoas que se identificam com o seu conteúdo, e eu espero que muito em breve a gente esteja te vendo em muitos lugares e para muito mais pessoas, e que você cresça, que você seja próspera, que você tenha, que você colha tudo isso de lindo que você semeia por aí, que a gente já, a sua energia chega, quando você chega, você já expande a tua energia. Então, muito obrigada por ter vindo, pelo seu tempo. Obrigada mesmo. Obrigada, já sou inscrita do seu podcast que vem aí e vou acompanhar onde você estiver. É isso, pronto, estaremos sempre obrigada, juntos. Gente. Foi muito bom, um papo muito gostoso. Eu realmente ficaria com a gente. Eita, que foi o tempo, né? Foi, né? Por isso que tem que ter ali o controle. Nossa, porque eu acho que a gente ia bem, hein? Isso, dava umas 3 horas no mínimo. A gente falaria papo bacana. Eu acho que os fins me interessam muito, porque realmente os novos começos só vêm a partir deles, né? Então eu acho que é coragem pra dar um passo no escuro, sabe? Vai eu acho com que medo mesmo. Vai com medo, e aí muita coisa vai dar errado no caminho, outras vão dar certo, mas é isso, né? Os fins levam a gente pra outros lugares, a vida é grande, eu acho que eu sou pelo fim, tá? Pra mim finaliza esse projeto, sai desse casamento e vamos que vamos. A segunda sempre acaba pra terça começar, né, Jaci? É isso. Gente, aqui embaixo vão ter os links pra vocês seguirem a Jacira. Quem ainda não conhece, por favor, vai seguir a Jacira nas redes sociais e esperar quais são as novidades. Muito obrigada, amiga, gente. pessoal, agora time. Obrigada. É isso, obrigada por terem ficado com a gente até aqui. Compartilhe esse vídeo para alguém que você ouviu a Jaci falando e falou, putz, é a cara dessa pessoa. Manda para ela, tá bom? Beijo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.